Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Luzia, rogai por nós. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. É a oração da Santa Missa de hoje, dia 13 de dezembro. Irei celebrar na paróquia Santa Luzia aqui de Formosa, às 19 horas. A memória viva desta grande mártir que realmente toca o coração de todos nós com seu exemplo, com a sua humildade. Eu cresci ouvindo as histórias de Santa Luzia e seu poder intercessor pela vista das pessoas. Me recordo desde pequeno, na nossa comunidade, no passado município de Mara Rosa, hoje município de Nova Iguaçu, Goiás, onde meu avô paterno, minha avó, seus filhos, a gente morava toda a família naquela região, os netos, a gente crescia. E o nosso ponto de referencial para a oração era a Capela Santa Luzia, que foi motivada por um milagre que meu tio Gersino, o irmão mais velho do meu pai, recebeu da parte de Santa Luzia, que interveio naquela época tão difícil, sem recursos, para que ele não perdesse a vista dos dois olhos. E ali realizávamos o terço. Realizávamos as festas de Santa Luzia. E até hoje aquela capelinha é um lugar tão caro para nós, da família, tão caro para as pessoas daquele tempo que ainda sobrevive à história, pois todos os meses a missa, as pregações, a reunião da comunidade, foi ali que eu celebrei minha primeira missa, naquela pequena capela, com Monsenhor Juarez do lado, Padre Inocêncio, meus familiares, e a gente lembrava a história da intervenção desta grande santa na nossa família e na vida de tantas pessoas. Santa Luzia é uma das santas talvez mais populares que nós temos na igreja, ao lado de Santo Antônio, de São Francisco e de outros santos, como Padre Pio. Mas Santa Luzia é muito lembrada. Na Itália, nem se fala. Quanta devoção a Santa Luzia, que é tida como a padroeira da nossa visão. Ela tem uma intercessão muito especial pelas pessoas que padecem, que sofrem dos problemas de vista. Eu me lembro de uma amiga minha que perdeu a visão depois dos 35 anos, perdeu os dois olhos. Infelizmente, um vírus na sua córnea, ali atrás do globo ocular, levou esta pessoa tão querida à cegueira completa. E ela continua devota de Santa Luzia. E quando, há muito tempo que eu não a vejo, a gente conversava, partilhava sobre esta experiência de você perder a visão, se tornar uma pessoa cega. E aqui eu me recordo de muitas pessoas, inclusive o padre Wellington, que me visitou aqui há pouco tempo, um padre agustiniano, descalço, que perdeu a visão com 34 anos, há 5 anos atrás. E essa minha amiga dizia: eu nunca deixarei a minha devoção a Santa Luzia. Eu pensei que ela fosse ficar revoltada porque Santa Luzia não intercedeu pela sua cura, pela cura da sua visão. E ela mexeu comigo com a sua palavra quando ela disse: olha, Santa Luzia intercedeu não pela cura da minha vista física, mas ela intercedeu pela minha visão interior. Hoje eu consigo enxergar bem melhor a partir de dentro da minha alma do que quando eu enxergava o mundo com os olhos carnais. Hoje eu enxergo com a fé, dizia ela, eu enxergo com a alma. E Santa Luzia intercedeu-me por isso. Eu enxergo com as mãos, eu enxergo com o coração. Eu consigo fazer todas as coisas em casa
cuidar dos meus filhos, fazer tudo que eu tenho que fazer dentro de casa, mesmo sem enxergar, imersa nesta escuridão da cegueira. Mas eu consigo. Eu tenho uma felicidade que vem de dentro. Isso é bonito. Isso é um testemunho extraordinário. O Padre Wellington também me partilhava aqui comigo que ele aprendeu a enxergar de dentro. Realiza as suas atividades sacerdotais com total tranquilidade. Ele celebra às vezes até 5 missas no domingo quando precisa, faz batizados, assiste aos casamentos, visita os enfermos onde ministra unção. Consegue fazer tantas coisas através desta visão interior. Que coisa bonita. Às vezes Santa Luzia intercede por esta realidade muito mais profunda, que é a cura da visão interior. Às vezes empalidecida pelo pecado, pelo orgulho, pela jactância, pela vaidade, pela soberba. Nós precisamos pedir muito a Deus a cura do nosso olhar interior, para a gente aprender a olhar melhor para o próximo, para as realidades atuais, para a igreja. Nós vivemos esses tempos tão difíceis, de tantas cegueiras, e a gente precisa pedir essa intercessão de Santa Luzia para que nós possamos enxergar melhor a partir de dentro de nós mesmos. O que adianta a gente enxergar tudo, contemplar as montanhas, beleza dos rios, da fauna, da flora, contemplar os mares, as nuvens, tudo que Deus fez e que é bom. Mas se a gente não é capaz de enxergar a partir da fé, não é capaz de enxergar a necessidade do outro, não é capaz de enxergar a presença real de Jesus na Eucaristia, que isso é um olhar interior. Precisamos trabalhar isso. Essa beleza de poder ver com a alma, enxergar com a alma, não tem preço. E precisamos ter muito presente em nós esse desejo grande de contemplar com o olhar da fé as grandezas de Deus que estão aí nos sacramentos, na arte sacra da igreja, na vida do irmão que é sacramento de Cristo para nós. Enfim, contemplar com o olhar interior as realidades que os nossos olhos carnais não são capazes de penetrar e ver. Que Deus ajude a você e a mim a ter uma visão interior profunda para melhor a gente amar e servir a Deus. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje é o versículo 8 do Salmo 84, que está na aclamação ao Evangelho da missa de Santa Luzia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Interessante que a bondade de Deus, ela se expressa também naquilo que nós enxergamos biologicamente. Mas a grande bondade de Deus está para além das realidades materiais que nós podemos captar com os nossos sentidos. Até a realidade que os nossos irmãos cegos conseguem captar com mais sensibilidade do que nós, através dos outros sentidos, essa realidade ainda é pequena diante da grandeza de Deus, do grande amor dele por nós. Eu quero aqui abraçar e cumprimentar todas as pessoas com deficiência visual, que não enxergam ou que têm dificuldade de ver, e dizer para vocês que esse olhar que vem de dentro, que o deficiente visual consegue aprimorar, é algo extremamente grande. Eu diria até inefável, que as palavras não são capazes de decifrar, de penetrar. A beleza de quem enxerga com o olhar da fé, com o olhar interior. Deus abençoe muito vocês que têm os seus olhos fechados para as realidades que se estampam
diante de todos nós a realidade material dada, empírica, mas se vocês têm essa realidade bonita que talvez nós nunca preocupamos com ela, é a capacidade de enxergar a partir de dentro, a partir do nosso eu espiritual, a partir do nosso coração. Deus abençoa muito vocês. E você que perdeu a visão e que vive uma revolta, uma tristeza, uma desolação, uma depressão por causa disso, ore mais a Deus, aceite esta dificuldade, essa deficiência, porque você tem muito a fazer, mesmo não enxergando as realidades materiais desse mundo. Um deficiente visual pode realizar trabalhos maravilhosos, como os sacerdotes cegos do Brasil, que faz tanto bem. Como é gratificante para o povo contemplar um homem, um sacerdote no altar, presidindo o mistério da Eucaristia, com tanta simplicidade, com tanto amor, sem enxergar a cor da hóstia, sem enxergar a cor do cálice, sem enxergar o rosto da assembleia que está ali de cada um dos fiéis. Mas ele é capaz de enxergar o mistério. O mistério que mesmo tendo os olhos nós não conseguimos ver, mas esse mistério que a nossa alma, que o nosso espírito mergulhado no poder e na graça do Espírito Santo é capaz de nos trazer a consciência. Parabéns para você, deficiente visual, que consegue fazer uma missão tão bonita na sua família, no seu ambiente de trabalho, na igreja, porque você aprendeu a enxergar por outros caminhos. O caminho do coração, o caminho do amor, o caminho da fé, o caminho da esperança. Nada neste mundo vale mais do que a nossa fé. E o justo vive pela fé. E Santa Luzia intercede agora por nós, por todas as pessoas com essas dificuldades para enxergar com os olhos biológicos, para que nós possamos enxergar mais com a alma. O mundo passa, tudo passa. O mais importante é que nós queremos, sobremaneira neste advento, preparando para a vinda de Cristo, esperar, contemplar, além do físico, além dos nossos sentidos materiais, mas contemplar em espírito a luz do Pai que nunca se desvanece. Que Santa Luzia interceda por nós. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, santifique e abençoa todos nós, as pessoas que estão em tratamento médico para a recuperação das vistas. Abençoa os que vão fazer cirurgia dos olhos. Abençoa, Senhor, aqueles que perderam as vistas, mas encontraram os caminhos para enxergar através do coração e da fé. Dai-nos, Senhor, a capacidade de ver o Teu amor para além das coisas que nos cercam. Livra-nos da cegueira espiritual, a pior de todas, a fim de que nós possamos Te contemplar em espírito, verdade e vida. Amém. Pela intercessão de Santa Luzia Mártir, venha sobre você e sua família a bênção e a proteção divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Até amanhã, se Ele nos permitir.